Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos e se por acaso os vídeos ficarem longos eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes, que isso facilita. E é isso. Agora eu pretendo desenvolver o assunto que eu estava falando nos vídeos sobre anarcocapitalismo, respondendo algumas objeções aí que eu vi nos comentários. Tem algumas bem bobas, assim, tipo, você não refutou nada, que não sei o quê, e que são apenas questão de interpretação, como eu falei no vídeo, tipo, a ideia, eu coloquei esse título, Refutando o Anarcocapitalismo, para chamar a atenção mesmo, porque eu sei que os anarcocapitalistas não iam aceitar essa ideia de refutação, iam ficar com raiva, etc. Mas eu falei que a ideia de refutação em si, nas discussões sobre valores, sobre ciências humanas, não é muito exata, porque tem muita coisa que vai depender da escolha que você faça, né, em como você vai desenvolver o raciocínio sobre aquilo em relação à fundamentação das premissas, ao desenvolvimento dialético da fundamentação das premissas. Por exemplo, você na matemática pode fazer uma equação e você demonstrar, não, isso aqui está errado, certo seria tal coisa. E nas ciências humanas não dá, porque, por exemplo, discussão sobre o que é o certo, o que é o bem, tudo isso não dá para você avaliar apenas pela coerência lógica dentre as premissas que você usa no desenvolvimento do seu raciocínio e dizer, olha, essa consequência está errada, porque isso não deriva disso, não sei o quê. Até porque um raciocínio sobre lógica, sobre moral, sobre moral, sobre arte, beleza, sei lá, questões que vão além questões que precisam do desenvolvimento dialético para você definir, podem inclusive ter uma formulação lógica que esteja errada, mas a substância do que eu estou falando está certa. Então, tipo, eu quero dizer que a forma como os ANCAPs estão elaborando essas discussões aí são erradas, e que, por elas não serem pertinentes à própria natureza das questões sobre moral, sobre o bem, etc., isso leva a pessoa a pensar que tem uma motivação subjetiva além da honestidade intelectual, da vontade de chegar a uma resposta sobre isso, que eu acho que é o ímpeto da luta contra a cagação de regras da sociedade conservadora. Então, tipo, é o mesmo... eles usam a lógica para... quando, por exemplo, tem um adulto que fala, olha, ô meu filho, você não pode fumar maconha, não sei o quê. E aí o cara fala, olha, mas você bebe sua cervejinha, fuma um cigarrinho, por que eu não posso fumar maconha? Então o que o cara tá fazendo aí? Ele tá usando a lógica como um instrumento para lutar contra a cagação de regra. Tipo, cagação de regra é sempre vista como a imposição de uma regra mal fundamentada. Então, no anarcocapitalismo, como eles tentam fundamentar o discurso na lógica, eles falam, não, você quer me impedir de fumar maconha? Você quer me impor alguma regra? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para você que a partir do fundamento lógico, irrefutável, indestrutível, tão indestrutível quanto 2 mais 2 é 4, eu vou te obrigar a não me obrigar a fazer uma coisa a não me obrigar a não fazer uma coisa que eu quero. Então, essa história de fumar maconha, etc., é apenas uma metáfora. É óbvio que eu não quero dizer que todo anarcocapitalista é o cara que quer fumar maconha literalmente nem nada. Estou dizendo que o impulso que leva o pessoal a desenvolver as discussões da forma como os anarcocapitalistas desenvolvem é o mesmo impulso psicológico de rebeldia contra a imposição de regras, etc., do jovem que quer fumar maconha e o pai não deixa e tudo mais. Então, que no fundo por mais complexo, por mais bonitinho que seja a apresentação dessas ideias, é uma grande bobeira. Então eu vou mencionar aqui o negócio da matematização do método de análise da economia, das relações econômicas dos seres humanos. Eu ia dizer que, na verdade, a matemática é muito eficiente, muito positiva, como instrumento da economia, para você ver relações entre os bens de consumo, os valores dos bens, etc. A matemática é um instrumento muito eficaz para lidar com isso. E um exemplo é aqui o começo do livro
do Gregory Mankiw, de Introdução à Economia, e que aí ele fala da transação de produtos entre um pecuarista e um agricultor, que mesmo o pecuarista sozinho produzindo mais carne e mais batatas que o agricultor, se ele tem um custo de oportunidade menor para produzir carne do que o agricultor, ou seja, ele tem uma vantagem comparativa para produzir carne. Então, como ele tem essa vantagem comparativa, se ele produzir só carne e o agricultor produzir só batata, ou se aproximar disso, os dois vão sair ganhando. Os dois vão ter mais carne e mais batatas, se cada um se especializar naquilo que ele tem uma vantagem comparativa. Então ele demonstra que o agricultor recebe 15 kg de carne em troca de 15 kg de batata, ou seja, compra 1 kg de carne pelo preço de 3 kg de batata. Esse preço de carne é inferior ao seu custo de oportunidade para 1 kg de carne, que é de 4 kg de batata. Ou seja, comprar carne vai ser mais barato para ele se ele se especializar em batata. Aí, com isso, o agricultor se beneficia da transação porque obtém a carne a um bom preço. Agora, vamos considerar o negócio do ponto de vista da pecuarista. Ela compra 15 kg de batata ao preço de 5 kg de carne, ou seja, o preço da batata é 1/3 de carne. Esse preço pelas batatas é inferior ao custo de oportunidade de 1 kg de batata, que é meio quilo de carne. A pecuarista se beneficia porque compra batatas por um bom preço. Então, o que acontece? Aqui ele vai matematizando, vendo as relações quantitativas aí, do valor de cada produto e vai demonstrando através de gráficos, através de equações e tal, essa questão da vantagem comparativa, que se cada um se especializar no seu produto, ele vai se beneficiar. E apesar de um cara poder produzir os dois produtos numa quantidade maior, se ele se especializar naquilo que ele produzir, que ele tem uma vantagem comparativa, e o outro se especializar naquilo que ele tem vantagem, apesar dele produzir os dois, ser menos eficiente nos dois produtos, os dois saem ganhando. Então é isso que ele quer demonstrar. Então, assim, eu estou explicando isso para quê? Para ilustrar como você pode, através da lógica matemática, explicar um conceito de economia de forma muito bem sucedida. Mesmo sendo um exemplo muito simples, muito básico, dá para ver isso. Então, o que acontece? Como os ANCAPs, esse negócio do libertarianismo, etc., tudo surge da economia e tudo é relacionado com direito à propriedade, as trocas econômicas, etc., eles tentam usar esse método de matematização das relações econômicas para uma análise da atitude do ser humano em qualquer situação possível e tentam então reduzir, vamos dizer, as relações humanas à matematização das relações econômicas. E com isso com isso acontece de fato o problema do abstracionismo, porque como eu falei anteriormente, quando você usa, na lógica matemática, você pode abstrair vamos chamar de substância, a caracterização específica dos bens, que seria a abstração qualitativa. Então, por exemplo, se eu falo, você é uma pessoa, quando eu estou destacando a quantidade, eu estou separando todas aquelas características que distinguem você como pessoa, estou levando em conta só aquilo que sobra, destacando todas as características que te distinguem. Então, o que sobra é a quantidade. Isso é a definição do Edmund Husserl, se eu não me engano. Mas é apenas uma tentativa de explicar o conceito de quantidade por si só. Então, eu falando que você é não interessa se você é bonito, se você é feio, qual que é o seu nome. Você pode ser substituído por uma letra. Igual aqui. O pecuarista e o agricultor, não interessa o nome deles, não interessa quem são. Pode ser o pecuarista A e o agricultor B. O pecuarista A produz 1 kg de batata para cada 4 kg de carne. O pecuarista B produz 1 kg de batata para cada 3 kg de carne. E aí você pode demonstrar que eles se beneficiam tal, com uma equação. Então você não interessa quem não interessa discutir de forma mais elaborada sobre as premissas. O que interessa é a relação quantitativa aí, que você pode expressar através da matemática. Então, o problema é que quando eles
na discussão sobre moral, quando eles aplicam esse tipo de raciocínio do livro às discussões sobre moral, isso fracassa completamente, porque ao passo que nesse tipo de raciocínio não interessa quem é o agricultor, qual que é a origem dele, etc. Nas discussões sobre moral, como tudo gira em torno do valor, ou sobre ética, tanto faz. Outra coisa que eu vou comentar posteriormente é a distinção entre moral e ética, que eu acho que é problemático na forma como os ANCAPs apresentam isso e tal. Mas, de forma ética, como você queira chamar, é uma discussão sobre valores. E na discussão sobre valores, a elaboração dialética do fundamento, da justificativa teórica desse valor metafísico é só o que importa. Tipo, comparado a isso, a coerência lógica do seu raciocínio sobre aquele valor não tem importância quase nenhuma. É só um instrumento para aperfeiçoar a forma como você vai dizer aquilo. Só que é muito mais importante você elaborar dialeticamente o raciocínio através da confrontação de premissas formadas a partir das impressões que você tem da realidade, das interpretações que você faz da realidade. Isso aí é muito mais importante para você definir, por exemplo, o que é a beleza, o que é o bem, o que é o certo e errado. É muito mais importante do que você analisar apenas a coerência dos argumentos. Então, por causa disso, os ANCAPs, quando eles usam os conceitos tipo de propriedade do indivíduo, o próprio conceito de indivíduo, de apropriação, etc., eles estão tentando se aproximar desse raciocínio aqui, abstracionista e matemático, que você pode aplicar para um aspecto específico das relações humanas, que são a racionalidade das relações econômicas, e tentam aplicar para a moral também, quando, pelo motivo que eu falei anteriormente, é uma parte da investigação filosófica que esse tipo não pode se aplicar de forma alguma, porque senão você vai fracassar e vai cometer o erro de ser abstracionista, como eu falei aqui. Então isso aqui é para responder essa objeção que me fizeram aqui, que é, você está falando que os ANCAPs procuram usar a lógica, mas na verdade eles procuram usar a praxeologia. Mas então é por isso que eu estou falando aqui. Eu falo que eles procuram usar a lógica porque a análise da praxeologia, que é a estrutura, a análise da estrutura priorística, da forma como o ser humano toma decisões e como ele vai escolher a forma de agir, foi elaborada a ideia foi do Mises, etc. Eles tentam sintetizar essa ideia da análise da ação humana com o método para averiguar a racionalidade das relações econômicas, que é uma matematização da análise dessas relações econômicas, como esse exemplo que eu citei no livro do Manga. Então é por isso que eu falo que eles se inspiram na lógica para criar argumentação. Mesmo a lógica não é a mesma coisa que praxeologia. É óbvio que não é, não estou falando isso. Eu estou falando que é uma inspiração porque eles buscam a mesma indestrutibilidade, a mesma natureza irrefutável das afirmações da matemática e da lógica, como, por exemplo, 2 mais 2 é 4, ou sei lá, ou essa relação, essa equação que eu falei, tentam sintetizar isso com a análise praxeológica. Então esse que é o problema. A outra questão, que também está ligada com essa, é sobre a questão do ANCAP, que eu falo que o ANCAP quer obrigar todo mundo a ser anarcocapitalista. Então, o cara comentou aqui, obrigar todos a serem anarcocapitalistas, através de argumentos lógicos. Obrigar é coagir. Ninguém obriga com ideias, a não ser que a pessoa tenha o cérebro ruim, não sei o quê. Ou seja, então você convencer através de argumentos lógicos não é obrigar. Então, isso não é bem assim. Primeiro, porque não existe essa diferença entre a teoria e a argumentação e a prática na proposta dos anarcocapitalistas. Eles propõem justamente você impedir a pessoa de exercer qualquer tipo de moral que não respeite a concepção ética anarcocapitalista do direito absoluto à propriedade. Então também existe coação. Então, sei lá, você quer uma comunidade que vai impedir o cara de abandonar o filho no lixão e largar ele lá. Que vai impedir o cara de deixar o filho no meio da sala e se recusar a dar comida para o filho, para deixar ele morrer de fome. Tem uma comunidade lá que fala, não, você não vai poder fazer isso, você vai ser punido, sem o consentimento do cara. Ou seja, a comunidade vai estar
escravizando o cara, porque não vai deixar ele largar o filho morrendo de fome, coitadinho do cara, não pode largar o filho morrendo de fome. Então, se a comunidade impõe uma sanção sem o cara concordar, dizendo que se ele largar o filho no meio da sala morrendo de fome, ele vai ter que pagar por aquilo, se ele não concordar, já é uma violação da propriedade. Então, na concepção aqui dos anarcocapitalistas, não é que, não, a gente só quer convencer com argumentos aqui. Não, vocês não... A questão não é essa, vocês querem realmente implantar uma sociedade que vai coagir as pessoas a respeitar o direito absoluto à propriedade, que tenha consequências, as consequências como, por exemplo, o fato de que se um cara largar o filho dele morrendo de fome, você não vai poder coagir o cara a fazer nada diferente disso. Não vai ter leis contra abandono de crianças, etc. Então, tipo, vocês não estão coagindo porque vocês não têm oportunidade de implantar o anarcocapitalismo, senão vocês iam coagir fisicamente. E a outra coisa é que é óbvio que, vamos dizer, tentar obrigar alguém a alguma coisa não é só através da porrada. Isso é uma questão semântica, depende de como você interpreta a questão de obrigar. Eu estou interpretando aqui que a forma lógica você também é uma forma de você obrigar a pessoa a alguma coisa. Tipo, fazer uma demonstração lógica, 2 mais 2 é 4, sabe? Se é uma demonstração irrefutável, então se é irrefutável, você está obrigando a pessoa a aceitar aquilo. Também é um esforço para tentar impor alguma ideia, qualquer imposição, não apenas física, mas também intelectual, que a pessoa tenha que aceitar de qualquer jeito, porque é irrefutável, também é uma forma de obrigar a pessoa a aceitar alguma coisa. Então essa distinção que eles estão fazendo aqui é justamente pelo fato da motivação do anarcocapitalismo ser a rebeldia contra a cagação de regras. Porque a cagação de regras é vista como obrigar a pessoa a fazer alguma coisa. Então, tipo, se eles viram anarcocapitalista justamente para eles fugirem da cagação de regras, você fala, não, mas você também quer obrigar as pessoas a fazer alguma coisa. Então eles associam, não, obrigar a pessoa a fazer alguma coisa é só o pai autoritário que quer obrigar o filho, quer impedir o filho de fumar maconha. Eu que estou sendo libertador, etc., eu não quero obrigar, não posso querer obrigar as pessoas também, porque eu vou ser um cagador de regras também. Mas é isso que eu explico anteriormente. Não quer dizer que a pessoa querer se rebelar contra a cagação de regras vai... isso não quer dizer que ela defenda a ausência de regras. Pelo contrário. Na verdade, por exemplo, quando o pai fala para o filho, olha, você não pode fumar maconha. Mas aí o filho fala, mas você está sendo hipócrita, porque você bebe sua cervejinha, que também é uma droga e tal, e está falando que eu não posso fumar maconha. Então, isso é uma tentativa de obrigar o pai a aceitar alguma coisa. Obrigar o pai a aceitar que ele não pode obrigar o filho a não fumar maconha. Ou seja, você está recorrendo a uma autoridade maior que a do seu pai, que é a lógica, que é a indestrutibilidade das relações lógicas. Está tentando recorrer, pelo menos, para falar, você quer me obrigar, mas eu sou mais foda que você, eu vou te obrigar a não me obrigar a fazer isso. Então eles procuram um meio indestrutível, um meio irrefutável, e, portanto, também obrigatório de, vamos dizer, se rebelar contra a cagação de regra. Então, a rebeldia contra a cagação de regra e a busca por um meio também obrigatório, que vai também obrigar as pessoas a aceitar alguma coisa, de evitar essa cagação de regra, é uma coisa que está interligada. Então, é tudo a mesma coisa. É óbvio que, assim, no caso desse exemplo do pai que não quer deixar o filho fumar maconha, o que vai definir que a maconha é pior do que a cervejinha, por exemplo, é uma questão, por assim dizer, fenomenológica, de descrição dos fatos da realidade. E essa descrição não é obrigatória, porque depende de uma certa boa vontade para você aceitar a forma como aquela interpretação da realidade está sendo elaborada. Então, é muito menos, vamos dizer, obrigatório, não é que seja menos obrigatório, não é obrigatório com uma lógica. É muito menos convincente, vamos dizer, você apresentar uma descrição fenomenológica de que, tipo, olha, existe uma gradação de prejuízos que aquelas substâncias podem causar e o prejuízo da maconha é maior do que da cerveja e tal, sem, tipo, uma fórmula matemática e lógica para te obrigar a aceitar aquilo, é menos convincente. Então, por isso é visto como cagação de regras, e os anarcocapitalistas libertários aí, mesmo inconscientemente, eu acredito que a motivação que os leva a defender esse tipo de ideia seja a mesma motivação do cara que recorre à lógica, a uma forma de imposição de regra mais rigorosa, mais, vamos dizer, obrigatória do que a que o pai está querendo impor sobre eles, etc.
Então, de certa forma, é esse tipo de comentário que mostra como eles se sentem ofendidos, como eles se sentem ultrajados quando você diz que eles querem obrigar todo mundo a ser anarcocapitalista também, é sintomático dessa motivação, que na verdade o que motiva as pessoas a virar anarcocapitalistas é a rebeldia contra a cagação de regra. Então é só a fundamentação teórica, tudo é só uma roupagem para um instinto idiota de adolescente, nada mais que isso. Depois teve até o cara que comentou aqui: imposto é uma prestação pecuniária, dinheiro compulsória, obrigatória em moeda e tal. Quem não o Estado vai arrecadar é instituído por lei e é cobrada mediante atividade administrativa, e se a pessoa não, basicamente isso, se a pessoa não aceitar pagar, ela vai ser punida. Então é a mesma coisa que roubo. Então, tipo, ele deu uma descrição da estrutura, vamos dizer, abstrata da cobrança de impostos e fez uma relação com o roubo. Falou que é a mesma coisa. Então aí tem um problema que eu falei anteriormente. Por que isso acontece? Porque os anarcocapitalistas estão presos àquilo que eu falei, que eu demonstrei aí do negócio do Mankiw, que é o raciocínio abstrato das relações quantitativas aí presentes na economia. Eles tentam copiar essa mesma precisão, essa mesma indestrutibilidade da lógica matemática que é aplicada na análise das relações econômicas e nas discussões sobre moral, quando na verdade isso não tem nada a ver. E aí eu tentei demonstrar isso aqui comentando, de forma mal sucedida, eu acredito, né, que eles não tenham entendido. Eu tentei colocar, beleza, então se você focar apenas na estrutura formal do argumento e não focar na elaboração dialética, da descrição dos fatos que vão basear aquelas premissas, então você falar isso aqui é a mesma coisa que você falar, por exemplo, que matar uma formiga é a mesma coisa que o assassinato. Porque você é um sujeito A, está tirando a vida de um sujeito B através, que no caso é a formiga, está excluindo a existência do sujeito B através de um meio violento, sei lá, pisando na formiga. Então é a mesma coisa, o sujeito A exclui a vida do sujeito B, que é, sei lá, um judeu no campo de concentração, através de um meio violento C. O meio violento é colocar na câmara de gás. Então o cara que coloca fogo no formigueiro é a mesma coisa que o cara que leva um monte de judeus para o campo de concentração e coloca o gás tóxico. Então, tipo, você matar um monte de formiga no formigueiro é a mesma coisa que um genocídio. Tipo, a coerência lógica dessa linha de raciocínio é perfeita. É da mesma coisa. Qual que é o erro desse raciocínio? O erro é que quando você percebe, não, formiga é uma coisa diferente do ser humano. Você pisar numa formiga é uma coisa diferente de você queimar o ser humano, sei lá. Você percebe isso através de uma descrição do conteúdo daquelas premissas. Não é através da formulação lógica do seu raciocínio, de forma que você escolhe arbitrariamente um aspecto aleatório de cada sujeito que você queira destacar para incluir naquelas premissas e escolhe aquilo. Por exemplo, eu escolho o fato de que na cobrança de impostos a pessoa tem que dar dinheiro para o Estado, assim como a pessoa tem que dar dinheiro para o assaltante no roubo. Então eu separo essa característica de ter que dar dinheiro e coloco um raciocínio. Então, se você adota uma linha de raciocínio abstracionista e que não tem preocupação dialética o bastante para esclarecer o conteúdo dessas premissas, então, tipo, você também é obrigado a aceitar que você pisar no formigueiro é um genocídio, etc. Então, mas aí você tem que... Os seres humanos são seres conscientes, tá bom, mas o que é a consciência? O que por que o ser humano tem a liberdade, de reconhecer a propriedade, não sei mais o que. Então, tipo, para o anarcocapitalista sustentar essas objeções, ele tem que elaborar dialeticamente as premissas do seu raciocínio. Então, se você quer elaborar dialeticamente, por que você também não considera as diferenças entre o imposto e o assalto normal, etc. Então, tipo, se você tá levando isso em conta, você pode dizer, não, nenhum assaltante pega o seu dinheiro, não, vou pegar o seu dinheiro para distribuir entre os pobres, ou para fazer um bem maior que vai voltar para você em serviços de saúde e não sei o quê. Nenhum assaltante vai fazer isso. O Estado
pelo menos, se ele cumprir a proposta, ele vai fazer isso. Nos países nórdicos, sei lá, na Europa, isso é visível. Eles cobram um imposto, mas aquilo tem um retorno ou é redistribuído e faz o benefício para algumas outras pessoas. Então, por aí, porra, não é a mesma coisa que o assalto. Então, se você for elaborar dialeticamente, dá para você ver isso. Então, eles elaboram dialeticamente apenas até certo ponto que é conveniente para eles e depois eles esquecem. Então, por isso que eu acho que isso demonstra a desonestidade intelectual dos anarcocapitalistas. Então, depois teve um cara que comentou aqui: se delegarmos ao Estado e as relações políticas a tarefa de guardar a moralidade, vamos deturpar a moral e o valor que os indivíduos atribuem às suas ações, fazendo que tomem ações baseadas na legalidade e não na moralidade, blá blá blá. Então isso aqui é a mesma história de sempre, que também é muito fácil de rebater. Que eu falo que, por exemplo, os anarcocapitalistas falam: você não pode deixar o Estado legislar, porque aí você está abrindo mão da sua consciência individual, não sei mais o que, para atribuir essa função para o Estado, não sei o que. Então, beleza, só que também na sociedade anarcocapitalista também existiria imposição de regra, que seriam os tribunais de justiça privada, ou sei lá o que não iam permitir que uma pessoa invadisse a propriedade do outro, que ia garantir que a sociedade cumprisse essa lei baseada nesse conceito de ética de valor absoluto do direito à propriedade. Então, na sociedade anarcocapitalista, você poderia usar o mesmo raciocínio. Mas você deixando os tribunais de justiça privada aplicarem uma lei baseada no direito absoluto à propriedade, você está abrindo mão da sua liberdade de escolher a moral e não sei o que, você está deixando a sua moral, deixando o tribunal da justiça privada dizer para você o que é certo, o que é errado, que não sei o que. Porque um psicopata, ou sei lá, um cara que queira matar o outro, que acha isso maneiro, pode falar: não, eu não quero seguir a lógica anarcocapitalista, eu quero seguir outra lógica, eu quero seguir, sei lá, uma concepção que permite os melhores indivíduos matarem os piores, porque vai ser melhor para a coletividade, sei lá, eu quero seguir outra concepção. Então também o Tribunal de Justiça Privada, que vai impedir esse cara de matar o outro ou de roubar o outro, vai estar, vamos dizer, invadindo a liberdade interior do cara de chegar à concepção do que é certo, vai estar deturpando a moral do cara, etc. Então isso não faz sentido. A questão do Estado, o Estado impor uma regra não tem nada a ver com ele ser contra a sua regra, a sua fundamentação particular de uma regra ou não. Tem a ver com a permissão que a sociedade democrática chega num acordo do que vai ser o menos pior para quais valores que vão ser os menos piores aí que o Estado que podem fundamentar a ação do Estado para manter um mínimo de ordem na sociedade, de forma que a maioria das pessoas se considerem aceitável. Então a questão é a manutenção de ordem na sociedade, não tem nada a ver com a apropriação do papel de elaborar uma ética, elaborar uma moral, etc. Isso não tem nada a ver com a justificação das ações do Estado, nem de forma alguma. Eu acho que isso foi usado para justificar o Estado. Então, por enquanto é isso. Essas objeções aí, teve muitas que, você não falou nada, você só falou bobeira, etc. Grande maioria das objeções foram desse tipo, aí não tem como responder. Mas as que eu acho que o pessoal tentou ter uma seriedade maior foram essas, mas também pretendo fazer outros vídeos sobre isso, mas por enquanto é isso. Muito obrigado.